O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, todos aqui presentes, Deus criou o mundo, todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E foram 6 dias seguidos para a criação. E no 7º dia, Deus descansou, repousou. Isso mesmo, é disso que fala a carta aos Hebreus. O repouso de Deus e também o nosso repouso. Não
há sentido nenhum em anunciar a palavra se nós não levarmos em conta aqueles que vieram antes de nós e que repousaram em Deus. Se nós não cremos nisso, aí está escrito na leitura que ouvimos, a palavra não tem o sentido de ser anunciada. Nós anunciamos, mas precisamos crer nisso. O que é repousar? O que é descansar? As pessoas podem imaginar, Deus Todo-Poderoso tem que descansar. Ele descansou. E o que é o descanso de Deus? O repouso de Deus. Ele para. A carta aos Hebreus fala que ele descansou das obras da criação. Ele faz, ele cria e ele para. Para quê? Agora, tudo criado, tudo à sua frente, ele para contemplar a sua obra, para ver a beleza da sua obra, a beleza da criação. Veja que cada coisa que Deus cria, Deus vê, Ele olha para ela, Ele contempla, e Deus vê que isso é bom. Nós precisamos parar. Há pessoas que se fazem escravas de tudo. Tanta coisa, fica correndo atrás de coisa, correndo, não para, não olha para as coisas, não contempla a beleza delas. Quantos que vão para uma cachoeira, fica lá com fone de ouvido, né? Sem escutar a cachoeira, sem escutar os burburinhos das águas, o canto dos pássaros. Nós temos aqui uma psicóloga, pelo menos uma eu estou vendo, né? Na psicologia isso chama afastamento antropopsíquico. Está ali, mas não está no outro lugar. Sua mente não está ali, não está contemplando. Então as pessoas às vezes se alienam, saem de si mesmo, se envolvem no barulho e não é capaz de parar. E quando a gente pensa que parou, não está parado, está com o fone no ouvido. Não está contemplando, não está vendo. Dirija com alguém assim, né? Passa por uma ponte, passa por tantas coisas bonitas, uma montanha bela, mas está no celular, não está vendo nada, está no seu grupo. Então não está viajando. Não está ali com você. Temos que parar, ver, contemplar, louvar, agradecer. Jesus viu numa ocasião na casa da sogra
a multidão procurando por ele, não podia nem se mover para dar passagem, porque chegou um doente numa cama, não podiam entrar. De tanta gente espremendo ali, eles rodearam, entraram pelo teto, uma corda, desceram a cama. Jesus viu, olhou, viu a fé daqueles homens. Olhou o doente, mas viu a fé daqueles homens à sua volta, que o carregaram, que danificaram o telhado, para colocar aquele homem diante de Jesus. E nós estamos lembrando disso agora, como diz a carta aos Hebreus, não podemos deixar de olhar para aqueles que repousaram em Deus. Jesus, vendo a fé daqueles homens, ele diz ao paralítico acamado: os teus pecados são perdoados. Os teus pecados são perdoados. Por que ele disse isso? Os pecados paralisam as pessoas, os pecados impedem a pessoa desse repouso em Deus. Ele está falando do pecado, não está falando da doença do homem. Porque há muitas pessoas observando. E ele sabe do que se passa na mente e no coração das pessoas. E elas estão pensando: por que ele está dizendo isso? É só Deus que perdoa pecado. Ele está blasfemando. Tirar o pecado das pessoas é blasfêmia para eles, é o mal. Como se o pecado fosse dele. E Jesus diz para eles, agora Jesus olha para eles, olha com compaixão, misericórdia para aqueles que carregam o doente, que cuidam do doente, que era a cura do doente, mas olha agora com tristeza para aqueles que querem que ele continue assim. O que é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Para vocês saber que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados. Olhou para o homem e disse: levanta-te, anda, vai embora. Ele levantou, saiu andando. Libertou aquele homem. O colocou em ação. Tirou todos os entraves dele. Estava paralítico. Há muitas pessoas paralisadas por aí sem estar na cama, em boas pernas, mas não são capazes de ir aonde devem ir, de contemplar o que devem contemplar, de estar onde devem estar. Causa dos pecados. E eles dizem: nunca vimos coisa igual. Então vamos acreditar numa coisa: mais do que ficar olhando para os pecados, mais do que ficar olhando pelas suas limitações, vamos olhar para a força, para o poder de Deus, vamos olhar para a força da palavra dele, que diz e as coisas acontecem. Precisamos crer nisso. Precisamos crer na ação de Deus em nossa vida.
Disse isso agora há pouco para 3 pessoas no hospital municipal. Pergunto, a pessoa responde só com a cabeça, mas a gente sabe que é sim. Creia. É hora de começar a se repousar em Deus, ao invés de ficar no desespero, ao invés de ficar reclamando das dores, do sofrimento, vamos repousar em Deus. Contemplar a Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus. Santo Antão, no Egito, no Oriente, numa época em que as pessoas passaram a ter muitas dúvidas, porque se alguém dissesse, o meu vizinho é cristão, chegava alguém para prendê-lo e pregá-lo numa cruz. Foi assim mais de 200 anos. Ser cristão era perigoso. Por isso a igreja era clandestina. Nós celebramos aqui, mineiro São Sebastião, era um soldado romano, ele se converteu, alguém denunciou, foi preso e crucificado. Santa Luzia, alguém descobriu que ela era cristã e foi denunciada e foi martirizada. Aí sobra uma dúvida, porque agora não se prende mais. Passou a ser tolerado os cristãos, eles podem agora se reunir, eles podem construir o templo para eles rezar. E ficou a dúvida, se eu fosse pego, será que eu manifestaria a minha fé, dizendo que eu sou mesmo seguidor de Cristo, ou eu negaria ele? Ficou essa dúvida. Então muitos saíram para o deserto para viver um rigor de vida em oração, tentando provar para si mesmo isso. Santo Antão foi para o deserto e ali na vida de oração, de repente começam as pessoas em volta dele. Tentando provar para si mesmo. Aí ele tem que escrever uma regra de vida, como viver em comunidade. Depois vem São Basílio, depois dele São Basílio, São Paulo, até chegar a São Bento. Depois vem a vida monástica que começou com Santo Antão, no Oriente. Vida de oração, vida de contemplação da obra de Deus, das coisas de Deus. Precisamos aprender a contemplar mais, porque se a gente contempla, repousa, pare, a gente começa a viver melhor. A gente aprende a começar a agradecer a Deus por tudo o que Ele coloca de bom em nossa vida. Muitos jovens estão reclamando de tanta coisa, reclamando de tudo. Por quê? Temos que ensinar a ter gratidão. Um balançou a cabeça ali, não é? Temos que ter gratidão por tantas coisas que nós temos a nosso dispor. Se vocês imaginarem aqui mesmo, umas pessoas com mais de 60 anos, olha os seus avós, se tinham os privilégios que nós temos. Não tinham, não. Não tinham, né? Deus colocou tanto ao nosso dispor e às vezes não vemos.
E se nós não temos, não contemplamos e não agradecemos também. Isso que nós precisamos começar a ver.